Sejam bem-vindos aí à nossa semana 5, onde iremos dar continuidade aí à nossa aula 3, né? A nossa aula 3, onde nós iremos falar sobre introdução a HTML. Na aula 3 apresentaremos uma introdução ao hipertexto, né? Vamos falar sobre o HTML em si, Hypertext Marked Language, uma linguagem de marcação de hipertexto para o web. E é escolhida para esse caderno. Aprenderemos a estrutura básica de um documento HTML, quais as tags introdutórias da linguagem, ou seja, começaremos literalmente a programar para o web. Então, pessoal, primeiramente, né, já a gente vai abrir a nossa apresentação inicial. A nossa aula ela foi dividida em 4 partes, tá? Então, esse primeiro vídeo nós trabalharemos com a parte 1. Se vocês perceberem aqui embaixo, nós temos o nosso material didático, tá? Onde tem a apostila completa. Mas é muito importante que vocês vejam as videoaulas, pois vai estar enriquecendo mais a apostila, né? Mais o conteúdo da nossa apostila. E assim, e também nós estaremos praticando todo o nosso conteúdo, né? Eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar na prática. Depois, durante as aulas, né, eu vou citar para vocês um pouquinho sobre esses materiais complementares, né? Esse setor aqui de material de complementar, onde tem alguns links que vão ajudar vocês, inclusive nas dúvidas que surgiram na semana passada, né? Assim, eu sei que algumas pessoas estão começando agora, então, como eu já disse na primeira videoaula, o nosso vídeo, né, as nossas aulas são para todos os níveis, né? Para aquele do início, para aquele que está começando agora e para aquele que já tem um certo conhecimento, né? E quando surgem algumas dúvidas, se a gente não falou tudo, é porque vai vir na próxima aula, tá? Então, depois esse material complementar junto com a nossa videoaula eu vou estar comentando com vocês e a gente vai mostrando na prática, tá? Essa semana nós vamos ter uma atividade de questionário, tá? Apenas uma atividade porque estão chegando pessoas novas. E para dar um tempinho a mais para eles chegarem, né, a gente vai trabalhar apenas com uma atividade essa semana. Mas atenção, todas as práticas mostradas nas videoaulas é legal que vocês façam uma por uma, tá? Para vocês entenderem melhor o conteúdo, tá? Então vamos começar aqui, ó, a apresentação, aula 3, introdução ao HTML, parte 1. Então vamos colocar ele aqui para abrir e assim eu vou fazendo, né, conforme a gente vai trabalhando junto, conforme vocês vão fazendo em casa também, tá? Então vai aparecer aí para vocês essa parte inicial, que é uma apresentação, né? Todo mundo já me conhece, sou o professor Robson. E introdução ao HTML, né? É um resumo breve da apostila, essa parte inicial. Então, pessoal, nós já vimos até na aula 2, né, na semana 4, um pouquinho sobre o HTML. Vocês já fizeram um exemplo, mas o que é, como funciona, né? Como que nós vamos trabalhar com esse HTML. O HTML, pessoal, nada mais é que uma linguagem de marcação. Nós não fala que programar um site, fazer um site, mas ele não é uma linguagem, nós não chamamos ele de linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação de texto. Ele vai marcar as nossas páginas, né? Então, e aí no final o conjunto de páginas vai ser um site. Nós já falamos isso. Então assim, eu tenho o index, aquela página principal, ela vai chamar uma página de notícias, ela vai chamar uma página de esportes e assim por diante. Então é uma página, né? Nós temos várias páginas que vai ter os seus conjuntos, que vai chamar todos os seus sites. Então com isso, pessoal, um site é um conjunto de páginas, tá? Isso que seria um site, onde vai ter seus textos, vai ter figuras, vai ter filmes, vídeos, né? E assim por diante. Então, como funciona o nosso HTML, né? Então, assim, o computador faz uma requisição, a gente vai lá e pega o index, né? E aí ele vai processar no nosso servidor. Tá? Depois que ele processa, o servidor vai devolver a linguagem HTML para o nosso navegador, tá? Então ele processa dentro da máquina que ele está, dentro desse servidor, e aí depois ele vai devolver
o servidor devolve para o navegador, aonde nós vamos aparecer o nosso resultado. Como se programa para a internet? Então, primeiramente, pessoal, nós temos as linguagens, elas são divididas em duas linguagens. É dividido em linguagens de cliente e linguagens do servidor. Tá? Então é o seguinte, HTML é a nossa primeira linguagem. E como eu já falei, linguagem de marcação de dados, aonde a gente vai marcar o texto, onde a gente vai marcar a foto, onde a gente vai marcar o vídeo, tá? Marcar uma tabela e assim por diante. Todo o conteúdo a ser marcado. E aí depois nós temos que formatar esse conteúdo, dar um estilo para ele. Hoje, né, no HTML5, a gente está trabalhando em cima da versão do HTML5, vai vir a folha de estilo, que é o CSS, aonde a gente vai dar uma formatação para nossa página, uma cor da fonte, uma cor da tabela, do título, a gente padroniza dentro desse CSS. E para dar uma animação nesse processo, para dar uma interatividade, a gente vem com o JavaScript, o JS, né, que é o script do cliente. Mas essas três linguagens, ela pode rodar direto na nossa máquina. É lógico que depois que eu for jogar para um servidor, ela roda no servidor e devolve para a página, tá? Mas ela não é uma linguagem de servidor, é uma linguagem de cliente que nós falamos, porque ele roda na própria máquina. Eu posso rodar na minha máquina sem ter um servidor. Eu posso criar uma intranet, né? Uma intranet local, uma internet local, sem ter que usar um servidor próprio. O meu cliente, ele acaba fazendo esse papel aí de, entre aspas, né, de servidor. Mas depois, as outras linguagens que nós vamos encontrar, PHP, ASP, Java, Python, Perl e assim por diante, elas precisam de um servidor. Então, quando eu vou fazer uma programação local, a gente vai aprender isso no PHP. Quando nós iremos fazer uma programação local, nós temos que fazer um servidor virtual, né? Porque essa máquina precisa especificamente de um servidor para ser rodado, tá? Então não é como HTML ou CSS ou JavaScript que eles rodam na nossa própria máquina, né? Mas eles precisam de um servidor. As outras linguagens precisam de um servidor para ser rodado. Então aqui tem uma pequena linha do tempo, bem breve, tá, pessoal? A gente já viu bastante teoria, então só para vocês verem nesse início aqui, ó, nós temos aí a evolução do HTML, que começa em 1991 e aí vem todas as suas evoluções, o CSS em 96, tá? E aí ele começa a ser aperfeiçoado. Em 2002 ele tem em 2000 tem o XHTML, que é uma nova versão, tá? E aí, mas só que depois vem em 2002 o Web Design, a de tables, que seriam tabelas, divisões, né? A gente vai dividir esses espaços, a gente vai ver isso depois. Depois vem o Ajax e hoje é recomendado, como nós já vimos, pelo W3C, tá? Nós temos o nosso HTML5, é a versão mais atual, tá? Onde nós trabalhamos com o CSS e mais o JavaScript. E a gente vai fazer essa miscelânea aí durante o curso, tá? Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho para que serve o nosso HTML, né? Ele possibilita que a informação da página seja apresentada pelo nosso navegador. Então, pessoal, nós temos o HTML e aí o nosso navegador ele vai ver a nossa página. Só para a gente fazer um exemplo, né, eu vou abrir aqui uma página para vocês. Então vamos lá, vamos abrir aqui a página da UOL, tá? www.uol. Lembrando que eu não preciso colocar o www mais, só posso pôr uol.com.br que ele já vai abrir. E aqui está abrindo uma página. E todas as páginas, pessoal, a marcação inicial dela é um HTML, tá? Depois tem outras para fazer todo o processo, mas nós temos aqui essa página da UOL. Se eu clicar com o botão direito em algum lugar da página, eu vou vir aqui, ó, exibir código fonte da página. Quando eu ponho para exibir o código fonte dessa página, olha lá, ele aparece, né, não alinhado, tá?
mas ele aparece toda a nossa programação. Se vocês perceberem lá, HTML, né? Depois a gente vai ver o DocType nessas aulas, a linguagem em português, né? A gente vai depois aprender isso também, tudo hoje, tá? Tudo nessa... Hoje não, vocês vão aí, pode ver durante a semana, né? Porque essa semana é um pouco mais estendida, né? Tem mais conteúdo para a gente trabalhar, porque nós começamos a praticar, tá? Então, toda a página que eu for e clicar com o botão direito e exibir código-fonte, tá? Eu vou estar vendo o meu código-fonte, qualquer página que vocês abrirem, tá? Que esteja na internet, beleza? Então, continuando. Então, eu tenho meu código-fonte, o processador, lembra, né? O servidor, ele processa toda essa informação, aí ele vai devolver para o nosso navegador, tá? E para onde começar, né? Então, assim, primeiramente, para a gente programar, pessoal, uma página, nós precisamos de alguns navegadores instalados. Eu não posso ficar só no Google Chrome, tá? Só no Firefox. Eu preciso pelo menos uns 3 aí, né? Eu costumo usar o Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer. Tem o Opera, tá? Que é outro também que vocês podem usar. Então, assim, pelo menos uns 3 navegadores instalados, e a gente tenta exibi-las, porque de repente pode dar uma diferença, né, de layout ou de programação em cada uma delas, e a gente tem que se adaptar para que funcione legal em todos, tá? Então, a gente tem que ter os navegadores instalados. Nós já vimos na aula passada, eu coloquei como título preparando o nosso ambiente, né? E na verdade eu só mostrei para vocês o Notepad nesse primeiro momento, tá? Só que o Notepad não vai rodar no celular, ele não roda no Mac, ele ficou mais para fora o Windows. Então, pessoal, preste atenção. Qualquer editor de texto que permita eu salvar como e escolher .html, né? Eu escrevo .html no final, eu posso fazer a minha programação em HTML. Tem alguns que vão marcar deixar em cor azul, como o Notepad faz, né? E assim por diante. Então, pessoal, aqui tem 2 bem usados, né? O Notepad++, e o Sublime Text. Mas nós vamos agora lá para nossa plataforma. Abram a plataforma de vocês, e lá eu deixei alguns links que vocês podem estar usando durante o curso. Então, qualquer editor de texto, eu deixei aqui, ó, 10 editores de HTML grátis que roda no Windows, 10 editores de HTML grátis que roda no Mac, tá? Depois 2 editores de HTML online, tá? Esses online é legal que eles rodam no celular, no Android. Eu posso abrir lá meu Android e jogar o link, né, do navegador que eu vou mostrar já para vocês, que vocês entram neles. Então, ó, vou abrir rapidamente aqui, ó, 10 editores de HTML grátis. Vamos clicar aqui, ó, que tem o link, né, que vocês podem trabalhar. E tá lá, 10 editores de HTML grátis, né? Aqui vai falar alguns editores dos mais usados, né? Conta toda uma história, e depois lá embaixo o que eles fazem, né? E aí tem os melhores editores. Então começa lá o Notepad++. Enfim, pessoal, cada um tem a sua particularidade, tá? O Visual Studio Code, que é legal, tá? E assim por diante, ó, o Coffee Cup, o Beckett, tá? O Cômodo Edit, e assim vai embora, tá? O Sublime Text também é bem usado, tá? Nós temos aqui também, ó, vamos voltar lá. Ó, ou pro Mac, quem estava com problema com o Mac, né? Eu vi algumas pessoas no fórum lá falando que tinha Mac e não conseguiu.
O Mac vocês podem rodar o online ou esses que está indicado aqui, ó, tá no nosso site. Ele vai ter alguns para vocês trabalharem, ó, tá? São vários. Nós temos aí, tá, o NetBeans, o Atom, tá, o Cômodo e assim por diante, tá? Tem vários aí que vocês podem trabalhar, tá? Nós temos também aqui, ó, o online. Vou fazer um exemplo do online para vocês aqui rapidinho, muito legal. Qualquer um dos dois, tá, pessoal? Tanto o HTML, ele chama HTML online ou o CodePen, tá? Os dois funcionam online, tanto no celular ou tanto em qualquer navegador, tá? Pode ser for Windows ou pelo Mac, tá? Então aqui tem o endereço, é só vocês pegarem o htmlonline.com/editor. E a vantagem dos dois é o seguinte, né, que depois eu posso misturar. Quando a gente for trabalhar com CSS, ele vai ser bem usado, tá? A gente consegue trabalhar nos dois, né? E aqui eu tenho o meu editor. Olha lá, eu posso vir aqui, ó, File New, tá? Aí ele começa. Se eu escrever, eu posso vir aqui. Começo lá com a tag HTML que a gente já tinha visto, né? Olha lá, ele já fecha para mim, tá? Depois eu venho com o meu cabeçalho, tá? Aí eu posso colocar o meu título, /title, tá? Aí onde vai o nosso título. E assim por diante, tá, pessoal? Só para vocês verem, ele ajuda, fica mais fácil para a gente trabalhar também, tá? Esse daqui é muito legal, ele já fecha as nossas tags, né? E aí permite a gente trabalhar conforme a gente fez na aula passada. E olha lá, quando eu edito, ele já vem o título aqui, ó. Tá? Ele já veio o meu H1. Só que se eu for lá também trabalhar, tá? Eu coloquei título H1, tá? Ele escondeu, ele ocultou o corpo. Depois aqui é só que vai dentro do corpo, tá? Parágrafo. Aí eu estou escrevendo um parágrafo comum, ó. Ele já põe lá o P/P, tá? Então eu posso, se eu for inserir uma imagem e assim por diante, uma linha horizontal que a gente vai aprender, lá, o HR, ele já coloca a programação pra gente, tá? Então, se eu for fazer uma tabela, eu tenho aqui table, ele já vai fazer a nossa tabela, tá? E aí eu posso ir preenchendo a nossa tabela, certinho? Tá? E aí conforme eu for fazendo, ele vai fazendo a programação aqui. Só que nesse primeiro momento eu não aconselho que vocês preencham sem fazer o código fonte, né? Nós temos que fazer o código fonte por nós mesmos, tá? Por nós mesmos. E aqui eu posso trabalhar, editar. E aí depois, pessoal, o que nós fazemos, né? No caso aqui, vocês podem copiar e colar no editor de texto para a gente poder salvar, tá? Para a gente poder salvar. Então, se eu quiser começar de novo, eu apago tudo aqui, né? Crio um novo e ele vai poder, a gente vai poder trabalhar, tá bom? Esse daqui é um editor de texto online. Eu tenho outro aqui que a gente foi citado pelo nosso tutor também aí para passar para vocês. Tá? Eu tenho lá o CodePen. Quando eu vou lá, codepen.io, não, IO, né? Fica melhorzinho. Aí eu tô com ele aqui, né, pessoal? Aí vocês vão ter que criar um login, vai ter que entrar. Depois vem aqui na lateral, pen, tá? Deixa eu logar o meu aqui rapidinho. Caso vocês não criaram, vocês têm que criar aqui, tá?
mas eu já tenho o meu criado. Tá? Aí, ó, depois que eu fiz o meu login, eu venho aqui ó, no Pen, caneta, né? E olha lá, ele vai permitir. Gente, eu só crio por aqui o que eu coloco no corpo, né? É estoque dentro do corpo. Depois, quando a gente jogar, nós copiarmos lá para o nosso editor, né? Aí a gente joga dentro do body, tá? Então, eu vou pôr aqui um H1, ó, título. Lembrando que eles também rodam no Android ou qualquer celular, tá? Em qualquer sistema operacional. Olha lá, eu coloco o H1 e ele vai mostrando o que já vai acontecendo para mim. Mas lembra que ele não vem com a estrutura inteira. Depois nós temos que copiar dentro do body, tá? Mas depois a gente vai fazer isso na prática, tá bom? Então, pessoal, essa foi uma introdução dessa semana, né? E nós vamos continuar com os outros vídeos, que aí nós vamos direto para a programação na prática. Lembrando que é muito importante que vocês assistam todos os vídeos, vejam todos os materiais, tá? Até a próxima, até mais, tchau, tchau.